Olá, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, de paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria, evoluindo cada dia mais, sempre confiantes, seguros e felizes, de bem com a vida. Você sabe como se desenvolve a personalidade de um órfão? Sabe por que acontecia isso? Como que a gente pode lidar? Conhece alguém que foi órfão, é órfão, né, de pai e mãe e foi adotado? Vamos ver nesse vídeo, né, à luz da parapsicologia, como que a gente pode entender e acolher e ajudar a pessoa se for necessário. Sou, né, Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico Sistema Grisa, trazendo essas informações, trazendo esses conteúdos para que a gente possa estar cada vez mais racionalizando, tendo consciência sobre a realidade que muitas vezes a gente não tinha. Então, né, na minha geração, décadas atrás, né, quando eu nasci, a gente tinha, né, depois ainda 20, 30, 40 anos atrás, né, até ter o Estatuto da Criança e Adolescente, 1999, né, nós tínhamos a realidade dos orfanatos, né, ou patronatos, onde as crianças ficavam, né? Orfanato, né, patronato era onde tinha só de meninas, tinha só de meninos, onde eram colocados por mães que não gostariam de estar educando, que não tinham condições, ou mães que foram solteiras, ou mães que foram enganadas, né, e não tinham condições. Então, assim, a realidade de muitas personalidades tiveram essa realidade, muitos famosos tiveram, né? Vou citar alguns: Nelson Mandela era adotado, Paulo Ganso, né, que é o Henrique Ganso, jogador do Fluminense, também é adotado. Né, vou colocar aqui outras pessoas para você entender, né? Pessoas, né, que tiveram também essa adoção, a Silva Bravanel, né, o Clodovil, né, a Silvia Bravanel é filha de Silvio Santos, que foi adotada no primeiro casamento dele. Então são pessoas que conseguem até se destacar, como Clodovil e tantos outros, né? O próprio Steve Jobs, né, que é esse que fez a gente ter essa maravilha e está falando. Steve Jobs também foi adotado. Ele era filho de mãe solteira, a mãe não tinha condições, era universitária, o pai não quis assumir, uma família adotou ele. Então isso são realidades. Agora, como desenvolve a personalidade? Vai depender muito de quem adotou também. Porque se ele vem adotado, ele foi gerado, gestado, parido por uma mãe que não é a que vai criar. E ela traz as programações, sim. Então, tem gente que tem medo de adotar, que acha que, né, se é um filho de uma mãe que era traficante, uma mãe que era, né, prostituta, ela vai ter tendência a seguir. Não. Muito pelo contrário, até vai ser totalmente contrário àquilo que a mãe muitas vezes é. Mas vai depender muito da adoção, porque o órfão é adotado por um homem, uma mulher, um pai, uma mãe normalmente, né? Eu tenho até a realidade hoje de, né, um cliente meu, né, que é trans, e ele adotou 2 meninos, adota sozinho, ele cria sozinho, tem condições, né, todas as realidades legais, ele cria, então não tem problema, né? E adotou crianças, estavam numa casa-abrigo, né, abandonados pelos heterossexuais. Então, quem rejeita, normalmente, é o hétero. Já tem de gente que o pai foi achado na caixinha de sapato na porta de casa da mãe que adotou, né? Outros que eram colocados em cesto, outros colocados na lagoa, outros eram, né? Tem várias formas, situações, gente. Mas o importante é a educação que os pais adotivos vão dar. Porque normalmente quem adota, né, uma pessoa que é órfã, ela tem já uma programação de pena, de querer cuidar, né? De super proteger. Como nós temos aqui, tá lá o nosso gatinho dormindo, pretinho, esse é filho daqui. Mas é filho de uma gata que veio aqui e nós adotamos ela. Nós temos 5 gatos que foram adotados, como tem uma cadela que foi adotada. Então essa realidade é uma realidade diferente, né? Que a gente precisa entender, compreender, para a gente não deixar a personalidade ser atrapalhada a partir da superproteção. Porque o que atrapalha o órfão, que é adotado, é superproteção. Quando a gente não deixa a pessoa desenvolver. Então, ele tem a rejeição de gestação, tem a rejeição de intrauterina, tem aí a superproteção e depois vai ter a cobrança indevida. Aí vira o fracasso do ser humano. Por quê? Não pela situação de ter vindo só de rejeição, mas porque ele foi super protegido. Não teve oportunidade de crescer como ser humano. Então a gente precisa entender que o órfão,
Se ele é criado, né, num orfanato, ele vai ter uma realidade, porque é criado com muitas outras pessoas e desenvolve, se vê quantas viram famosos, jogadores, artistas, empresários, né? Depende da motivação que a gente vai dar. E lógico, se ele tem dificuldades, que pode ter sim, a semente de depressão, ele tem, né, as inseguranças, os medos, busca ajuda terapêutica. Mas lembrar que o órfão normalmente é um superdotado e é um paranormal muito grande, porque diante da ameaça de sobrevivência, o que o subconsciente desenvolve? A superdotação é uma paranormalidade muito forte. Então isso daí ajuda ele a conseguir se desenvolver, destacar, como já citei, esses famosos, né? O Clodovil da Vida, Paulo Henrique Ganso, né? Né? Esses artistas, gênios, pintores, que vão ter se desenvolver. Então a gente não precisa ficar com um fantasma da questão de quem é órfão e de quando vai adotar uma pessoa que está órfã. O que precisa é educar, educar com limite, com princípio, com dedicação, com disciplina, com motivação, com incentivo, sem passar a mão na cabeça, tem que dar motivação, ensina, vai lá, vamos ser capaz, vamos ser competente. Quando a gente dá esse impulso para a pessoa que é órfã, ele voa, ele vai longe. Agora quando a gente fica, ai, tadinho, nossa, pobrezinho, foi rejeitado, ai, deixa que eu faço para você, nossa, que peninha. Pronto, se estraga a pessoa. Aí quem estragou foi quem adotou e não quem é órfão. Né? Como aqui nós temos 2 gatos que são, né, super protegidos. Né? Meu bem acabou se protegendo. Não tem limite, faz aquilo que quer. Então, quando tem o órfão e a gente educa ele de forma diferente, ele vai ser, sim, um grande ser humano, ele vai se desenvolver. E precisa libertar. Lógico que sempre tem aquela pulguinha atrás dela. Por que minha mãe abandonou? Por que minha mãe não quis? Por que meu pai não assumiu? São questões da sociedade, né, que está lá chegando ainda muito limitada, onde vive muitas vezes até o prazer imediato, não pensa as consequências, e aí, lógico, no rejeita o filho, acaba vindo, gerando um órfão. Só que não temos, graças a Deus, orfanatos, mas tem hoje a realidade das crianças que acabam ficando na rua, muitos que vão até para Cracolândia, vão para várias realidades que hoje se instalam nos países, não só aqui no Brasil. Tá? Então, bora compreender, bora entender que sim, ele tem facilidade para ser um grande ser humano, por causa da superdotação e a paranormalidade. Mas se houver subproteção, aí atrapalha-se se desenvolver-se, ok? Gostou desse vídeo? Dá ok, veja o vídeo abrindo ele no canal no YouTube, compartilhe nas suas redes, com até quem você sabe que às vezes é órfão, está querendo adotar uma criança, né? Se inscreve no meu canal aí no YouTube, né? Vai lá, se inscreve para aumentar, né, cada vez mais a nossa, né, audiência. Me segue no Instagram, Facebook, veja o meu site e tá aí, né? Depressão e Libertação, meu primeiro e-book. É só lá buscar a inscrição que você tem para acessar e agora para dar de presente também. Nós estamos véspera de Natal, né? Semana de Natal, nós estamos gravando em 2022, dezembro. Então, também serve para você estar passando as pessoas. E até muitos órfãos têm essa questão da depressão, precisa libertar. Ok? Grandes seres humanos de luz, maravilhosos de bem com a vida. Paz, harmonia, tranquilidade, sabedoria.